Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes. Está começando mais um episódio do seu podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos para o 13º episódio e no episódio de hoje vamos falar sobre a vida e os seus gigantes. Essa é uma interpretação filosófica para os problemas que a gente enfrenta. Se você é ser humano, se você convive em sociedade, se você não vive isolado, na verdade acho que qualquer pessoa, mesmo independente da situação que viva, enfrenta problemas que a gente pode considerar gigantes. Alguns problemas são pequenos e outros são gigantes. Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou falar hoje como que a gente pode lidar com os diferentes tipos de gigantes que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu acho que é 1,63 de altura. Então, para mim, até uma pessoa de altura normal é uma pessoa grande para mim. Então, eu não consigo me imaginar enfrentando um gigante. Mas, por exemplo, eu treino jiu-jitsu, para quem não sabe. Isso faz com que eu tenha contato diariamente nos treinos, né, com pessoas maiores, mais pesadas do que eu, ou também menores, mais leves do que eu. Então, eu sei mais ou menos como é enfrentar um oponente com tamanho diferente do meu. Mas eu nunca tive a oportunidade, também nem quero ter, de lutar com um gigante, mesmo que seja dentro do esporte, com a segurança do esporte, né? Mas a vida, ela faz com que a gente enfrente esses gigantes no sentido de ter problemas. E aí eu quero trazer duas situações hoje a gente vai falar sobre a vida de um cara chamado Davi, que é o cara da Bíblia, um dos mais conhecidos, né? O pequeno Davi, que lutou contra Golias, que eu acho que é o gigante mais famoso do mundo. Então hoje eu quero falar sobre a história de Davi com dois gigantes, não apenas Golias. Acaba que muita gente fala sobre Golias, que realmente teve um evento muito marcante na história de Davi, também na Bíblia como um todo. Mas hoje eu quero falar também sobre um outro personagem, que é Isbi-Benob, que é um gigante que Davi também enfrentou. E apesar de não ser muito falado, eu acho que é muito relevante esse episódio com esse gigante. Então eu quero falar hoje sobre os dois gigantes. Então, bora começar falando sobre Golias. A história, esse episódio de Davi, que ele luta com Golias, está lá na Bíblia, no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 48 ao 51. Mas aí eu quero, para situar um pouco a história, eu vou falar aqui um pouquinho sobre como que aconteceu esse episódio na luta. Bom, primeiro versículo. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Então, os filisteus foram lá comprar briga e os israelitas não quiseram arregar, né? Então eles também se armaram para a batalha. Esse é o cenário. Vai ser um pouquinho longo esse texto que eu vou ler, mas eu vou ir comentando durante essa leitura, então não vai ficar cansativo. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia entre eles um vale. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Então, 2,90 metros de altura. Praticamente o dobro do meu tamanho. Que também não sou tão baixinho, né? Não sei qual era a altura de Davi. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Atualmente eu tô com 66 quilos, então... aqui está dizendo que o capacete de bronze e a couraça que ele vestia pesava 60 quilos. Então, ele tinha o meu peso só no capacete e na couraça que ele vestia. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então a gente vê aqui o armamento, a preparação de Golias. O cara parecia um personagem de desenho animado, né? Já tinha quase 3 metros de altura e estava todo equipado. Então realmente ele parecia o Megazord dos Power Rangers. Eu imagino como que era para os outros soldados, né? Pro exército de Israel.
ter que enfrentar aquele homem daquele tamanho, com essa circunstância, né? No cenário de guerra, todo equipado. E aí, versículo 8. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Ele desafiou, mas a gente sabe que fazia sentido, né? Ele estava equipado, tinha o corpo de um guerreiro indestrutível e tinha experiência de batalha. Ele não era novo na luta, ele já era um guerreiro experiente. Então ele foi lá e desafiou a galera, mas ele não queria o exército, ele queria de homem para homem, para ver quem tinha peito de enfrentar ele. E aí o que acontece? Davi, ele era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo, os 3 mais velhos serviam o exército de Saul, então eles estavam lá naquela guerra, eles estavam em guerra, Israel contra os filisteus, e como eles eram soldados, eles estavam na guerra também com o rei, né, Saul. E Davi, ele não era militar, ele não trabalhava no exército, ele era pastor de ovelhas. E aí acontece que ele ia até o acampamento, os irmãos dele que eram militares, né, Davi, ele ia lá levar comida ou fazer outras coisas, assim, favores pro pai deles ou pros irmãos deles. E aí nessa situação, o pai dele também pediu para ele ir lá levar uma comida pros irmãos deles e ver como que tava, ter notícia, né, dos filhos dele, dos irmãos de Davi. E aí ele foi, versículo 20. Davi levantou-se antes de romper a aurora, deixou o seu rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu. Tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em sua posição de batalha. Chegou no momento certo. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o suprimento que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas e a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. A gente vê que era um bom negócio para o vencedor, né? Teria uma mulher para casar, teria a isenção de impostos para toda a família. Então, e fora que teria a glória, né, de vencer um gigante daquele tamanho. Então, Davi, seguindo aqui na leitura, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matasse Filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi era pequeno, mas ele era tenso, né? E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Viestes para assistir à batalha. Então a gente vê o irmão dele mordido com ele, como a gente fala aqui em Belém, porque ele viu, já estavam tenso por causa da situação de batalha, já estavam uma situação de vexame, né? Porque ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante que estava lá afrontando eles. E aí chegou o irmão dele lá pra... Enfim, ele entendeu que era para perturbar, que era para fugir do trabalho, para assistir a luta. E aí ainda tem esse estresse a mais, né? E Davi replicou: O que eu fiz agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou e procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta.
E aí o que acontece? Essa conversa, essa situação que Davi estava lá querendo brigar, chegou até o rei, até Saul, e Saul chamou ele. E Saul, ele perguntou, quem é tu? O que tu tá querendo aqui no meio da guerra? Versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu a perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela ou de sua boca. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e o matava. E o teu servo venceu o urso, e assim será o urso e o leão, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Deus me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e que Deus esteja contigo. Vai lá, porque eu mesmo como rei não vou, né? Só que aí Saul ele colocou as armaduras em Davi para que ele fosse lutar, para que ele não fosse também tão despreparado, já que ele não era militar, então nem roupa ele tinha para isso. Literalmente, não tinha nem roupa para aquilo. E aí, só que ele não conseguiu nem andar, porque ele era pequeno, ele era magro, eu imagino. E aí ele não conseguiu usar, né? Então ele tirou a roupa, versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isso é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste momento, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Agora imagina o cara que estava a fim de brigar, estava desafiando os outros, chegar um menino, parece uma criança, né? Pequeno, todo bonitinho. Eu acho que eu faria o mesmo se fosse Golias. Ia quebrar a cara também se fosse Golias. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi para os seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou o filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes. Davi, ele era pequeno, mas como eu falei, ele era tenso, né? Então, mesmo o gigante falando as coisas pra ele, ele não arregava. Ele foi lá e discutiu e retrucou o gigante, que era um gigante também debochado, né? Tava lá desafiando o povo e também debochando de tudo. E Davi continuou falando, né? Hoje mesmo Deus te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo aos cadáveres e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, ele era tão seguro do que ele estava falando, apesar de, pela lógica, aquilo ser impossível de acontecer, mas ele era tão seguro que ele descreveu exatamente como ele faria, e ele fez. Toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Deus concede a vitória, porque Deus é o Senhor das batalhas e Ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu, avançando em direção a Davi, este saiu de suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou à mão o seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou no meio de sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Então foi uma pedrada certeira, imagino também, apesar de Davi não ser experiente com luta como Golias era, ele era experiente naquilo que ele fazia como pastor de ovelhas, tanto que ele falou lá para o rei: eu tenho experiência, eu já matei leão, já matei urso, então ele tinha experiência de alguma forma com isso. E ele fez o que ele sabia de fazer de melhor, já que a armadura, os armamentos não ia rolar para ele naquela situação, então ele foi com o que ele sabia. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com a atiradeira e uma pedra de riacho. Sem a espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e o cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça.
Assim que os filisteus se deram por conta que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. A gente vê aquela figura, né, figura icônica, engraçada, que era Davi chegando para corresponder ao desafio do gigante. E o cenário final, um gigante decapitado no chão e um exército inteiro fugindo com medo. Não com medo de Davi, claro. Eu imagino que seja com medo porque eles viram que a estratégia de luta era justamente Israel se entregar, porque ninguém ia desafiar Golias. E aí o Israel estava lá também com o exército, então tirando Golias, eu não sei se tinham outros gigantes, mas eu imagino que sim. Tirando isso, eram 2 exércitos brigando, então não era assim tão desigual. E essa foi a história que começa assim a aparecer Davi para o povo lá e aparecer para a gente aqui na história. Mas também, depois disso, Davi vai viver uma vida... para quem conhece um pouco a história sabe que ele vai substituir Saul no reinado depois de uma longa jornada e até chegar o momento em que ele vai ser rei, e aí ele vai começar a comandar guerras com o exército, e vai ter um evento que a gente vai conhecer agora, que é quando ele vai lutar novamente com um gigante na vida, não Golias, porque Golias já estava morto, né, decapitado. Então imagine lutando com um zumbi de 3 metros. A gente vai lá para 2 Samuel agora. Muito tempo se passou, aquele menino pastor de ovelhas já era rei, então bora ver o que aconteceu. 2 Samuel 21:15. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. O tempo passou, mas a rivalidade seguiu. E o rei Davi desceu com sua guarda, combater os filisteus, e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, ou Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze de lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. A história é bem mais curta do que a de Golias, porque aqui Davi ele já estava instalado, já era o rei de Israel, já era um cara experiente de luta, tinha tido outras vitórias. Começou com o leão, começou com o urso, depois foi para Golias, mas também ele venceu muitas guerras, como comandando o exército também. E aí nesse momento a gente percebe que ele já não era mais aquele jovenzinho aventureiro. E a gente vai começar a falar sobre as diferenças entre esses 2 gigantes, para a gente entender na nossa vida, trazendo já para nós Davi como exemplo de como que a gente deve entender a vida e os seus gigantes. A primeira diferença é que em um momento ele era jovem, em um momento ele estava velho. Não necessariamente isso pra gente é literal, da gente ser jovem e da gente ser velho, mas os tempos, o tempo passa. E acontecem situações, acontecem coisas, a gente está com uma mente, está com sentimentos, as circunstâncias mudam, e aí foi o que aconteceu com ele. Em um momento ele era jovem, destemido, em outro momento ele já era um cara experiente. Então o tempo, ele faz com que a gente mude, mas como a gente percebe aqui no relato de Davi, os gigantes continuam aparecendo na nossa vida. Então a gente tem que entender que mesmo que a gente seja jovem hoje, enfrente problemas, enfrente dificuldades, a gente vai continuar enfrentando. Só que sim, outros gigantes, em outros momentos, a gente em outro patamar, em outros momentos históricos e outros lugares, mas a vida ela sempre vai trazer gigantes para nos desafiar. E a gente precisa estar disposto a enfrentar, porque faz parte da vida ter gigantes, ter problemas, ter dificuldades. E a gente precisa fazer o quê? Estar preparado para isso. A segunda diferença é a imaturidade e a experiência, porque em um momento ele era um pastor de ovelhas que foi lá levar comida e pegar recado dos irmãos deles, e no segundo momento ele era um rei que estava comandando um exército. Só que nos 2 momentos ele estava envolvido em guerra. Então, entre a imaturidade e a experiência, isso talvez vai ser definitivo, né, no momento de uma vitória, ou não. Porque a gente vê que ele maturo, ele conseguiu vencer Golias. Imaturo assim, entre aspas, né, para a guerra civil, no sentido do que eles estavam propondo lá naquele contexto. Mas ele era experiente em luta de outras formas. E aí, nesse momento ele já era experiente em guerra, aqui quando ele luta com o Isbi-Benob. Ele era experiente em guerra.
mas, como a gente falou, ele já estava velho, então acontece que ele, apesar da experiência, o contexto, ele não era suficiente só para a experiência fazer com que ele vencesse. Então a gente vê que, assim como a gente pode estar, por exemplo, hoje enfrentando problemas que a gente já vem enfrentando há muito tempo e hoje a gente já sabe lidar, a gente pode também encontrar gigantes novos que vão fazer com que a gente pareça um imaturo, que a gente pareça sem nenhum tipo de força, sem nenhum tipo de preparação, a gente pareça incapaz de enfrentar ele, porque às vezes a experiência ela não conta como o suficiente para tudo, né? Às vezes a gente precisa ter um contexto, precisa ter um exército, precisa ter uma preparação mental. Então a imaturidade e a experiência ela só vai ser fundamental se a gente souber usar isso. Se a gente for imaturo, mas quiser aprender naquele momento, aprender fazendo. Ou se a gente for experiente e já saber mais ou menos os caminhos, entender mais ou menos nosso próprio comportamento em lutas. Então a vida ela vai trazer esses gigantes e a gente precisa aprender. Como sempre vai ter gigante, a gente vai ter que começar a aprender desde o começo, para quando chegar oportunidade de enfrentar gigantes novos, a gente também ter essa experiência. E a terceira diferença é que em um momento ele era treteiro e em outro momento ele era cansado. A gente vê que ele chega, na verdade ele nem sabia que estava tendo guerra, ele já chegou e foi correndo lá se meter no assunto, que não estava sendo nem chamado, porque ele percebeu o contexto, ele se sentiu ofendido porque o gigante estava zombando do povo de Israel. Ele era israelita, apesar de não fazer parte do exército, ele fazia parte da nação, e ele fazia parte do povo de Deus, porque Israel ele era o país escolhido por Deus, assim, né? Então ele se sentiu ofendido pessoalmente por conta daquilo que a nação estava sendo ofendida. E aí ele foi pra treta, que ele era tenso mesmo. Só que nesse outro momento aqui de Isbi-Benob, ele já estava cansado. Ele foi para a luta, eu vou reler aqui. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Então a gente vê que ele ficou exausto, não foi nem cansado, foi exausto, porque ele não era mais aquele mesmo Davi, e estava em outra circunstância. Apesar das experiências, apesar do relato de vitórias, de toda a trajetória que ele veio desenvolvendo como rei, isso fez com que isso não fazia com que o corpo dele fosse imbatível, né? E assim acontece também com a gente, não apenas com o corpo, mas no geral. Tem momentos em que a gente vai estar treteiro mesmo, chamando pra briga, né? Bem tranquilo que eu vou pra cima, mas tem momento em que a gente vai estar cansado, que a gente vai ficar exausto e que talvez pareça que aquilo vai nos matar. Isso é normal? A gente precisa ter artimanhas assim, estratégias de guerra, mesmo para problemas que não sejam de cunho de guerra mesmo literal, né? A gente precisa entender o que nos fortalece, o que é pra gente como ponto de apoio para vencer. Por exemplo, apoio de pessoas. Acho que é fundamental para a guerra, porque a gente vê aqui no caso de Davi que o gigante, ele viu que ele estava cansado, o gigante estava a fim de matar ele, e ele viu a oportunidade, ele foi matar. Só que Abissai, ele viu que Davi ia morrer, porque ele viu que Davi estava cansado, viu que o gigante ia tentar contra ele, e ele foi socorrer Davi e matou o gigante. E aí a gente percebe o quanto que é importante a gente ter pessoas. Lá com Golias, Davi ele garantia lutar sozinho, tanto que ele foi sozinho, até porque ninguém queria ir, né? E aí aqui não, aqui ele estava lutando sozinho contra aquele gigante naquele momento, apesar de ter toda uma guerra em volta com dois exércitos se degladiando, mas aí ele precisava desse apoio, senão ele tinha morrido. Então a gente precisa ter apoio de pessoas, a gente precisa ter equipamentos também, porque, por exemplo, mesmo que a armadura de Saul não coubesse Davi naquele momento com Golias, mesmo que as armas não fossem úteis, ele tinha na mão dele a alforge, a lança, né, a baladeira dele com as pedras, então ele tinha instrumentos para usar. Então a gente não pode estar despreparado, a gente tem que ter o tempo todo condição de lutar, mesmo que não seja o ideal, mas que a gente também não fique de mãos vazias, porque os gigantes eles vão vir. E se tu não tiver pelo menos uma pedra, ele vai te quebrar no meio.
Então a gente precisa buscar estar preparado para essas situações. Eu sei que parece que... Eu não sei se está ficando confuso, na verdade, esse assunto, mas assim, os problemas em gerais, eles sempre vão aparecer. Sempre, sempre, sempre. Infelizmente, a vida ela não é fácil, mas também que bom, né? Porque senão seria um tédio. A gente sempre vai estar desafiado, sempre vai estar tendo que resolver BOs, então a gente precisa entender que é normal, todo mundo passa por problema, não é apenas Davi que enfrentou dificuldades na vida dele, todos nós passamos por dificuldades e todo mundo tem o seu gigante. Às vezes o nosso gigante para uma outra pessoa pode ser um anão, mas pra gente ele tá sendo um gigante, pra gente tá custando, tá trazendo dor de cabeça. Então a gente precisa também respeitar os gigantes que cada um está enfrentando e em todos os momentos que puder a gente ser abissai para a vida das pessoas. Quando a gente perceber que o gigante está quase matando alguém, isso a gente está percebendo e a gente tem como socorrer, que a gente faça que nem ele fez, socorreu. Porque a vida ela tem gigantes, mas a gente tem irmãos, a gente tem parceiros de batalhas e a gente tem que se apoiar, né? Esse foi o episódio de hoje. Eu não sei se eu viajei muito, mas eu sou muito fã da Bíblia. Essas histórias elas são muito fascinantes porque eu sei que foram pessoas reais que enfrentaram essas situações e a gente consegue fazer essa transcrição para nossas vidas. Então fica aí a lição de Davi e fica a lição de que a vida sempre vai trazer gigantes e a gente tem que estar preparado para eles.